2, 3. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o gitteu, 3 vezes, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Mais uma vez, 1, 2, 3. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o gitteu, 3 vezes, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Pode sentar. Preciso da tua atenção aqui, nesses minutos que nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, o texto de 2 Samuel, que nós fizemos menção, já está distante quase que 20 ou 30 anos de quando esse episódio aconteceu, que está registrado no livro de 1 Samuel. O texto que nós lemos em 2 Samuel já está aproximadamente 20 anos ou 30 anos depois do que aconteceu no primeiro livro de Samuel, que é esse episódio e essa cena. Eu preciso dar atenção de vocês um pouquinho, porque eu não posso iniciar a palavra de uma forma alegórica sem antes explicar o que a palavra de Deus diz. Eu sei que você é um amante das Sagradas Escrituras e é a palavra de Deus que tem primazia e que sempre vai nos fazer e nos tornar uma pessoa melhor. A Bíblia vai dizer que Israel estava passando por um caos espiritual, aonde estava sendo mudada a parte de transição de um povo que era autônomo e adorava no deserto, para agora estabelecer uma nação cuja capital seria Jerusalém. A Bíblia nos conta em Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 3 em diante, que existiu um homem chamado Eli. Ele tinha 2 filhos, chamados Finéias, e era sacerdote. A Bíblia diz que Eli recebe um presente para sua casa, cujo nome era Samuel, o filho na fé, que na verdade não veio dele, mas sim pela vontade de Deus, filho de Ama e de Eucana. As Sagradas Escrituras é categórica em dizer que o Senhor ficou muito furioso com a casa de Eli. Por quê? Porque Eli, ele olhava as transgressões dos seus filhos e encobriam essas transgressões. Ele, como sacerdote, ele deveria ter a responsabilidade de orientar e corrigir. Mas a palavra de Deus é categórica em dizer que ele permitia que os filhos faziam coisas que irritavam a Deus. Eu não vou discorrer dessas coisas aqui, porque são bastante coisas. Mas o Senhor um dia aparece naquele episódio épico que todos nós ouvimos, numa voz dizendo: Samuel, Samuel. E Samuel, um garoto na fé, um menino que ainda estava pegando experiência com Deus, achou que era Eli. E pergunta ao sacerdote: pode falar. O sacerdote diz: eu não falei nada. Pela terceira vez isso acontece. O sacerdote, mesmo que ainda com uma visão corrompida de quem era Deus, é inconfundível confundir a voz de Deus. O sacerdote, ele se lembra então que Deus poderia estar chamando Samuel, e ele diz para Samuel: Samuel, é o Senhor quem está te chamando. Se você ouvir novamente a voz dele, diga: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E isso acontece. E quando acontece, o Senhor Deus, ele começa a preparar Samuel para um ministério muito poderoso no antigo Israel. Só que ao mesmo tempo, e nós sabemos disso, que tem muitos que querem ministério, mas não suportam o ministério. Porque o ministério não está baseado em apenas ganhar. O ministério também está baseado muitas vezes em perder, em chorar, em ficar calado, em momento de dizer: Deus, eu acho que eu não vou conseguir. A Bíblia diz que o Senhor, ele chama Samuel e dá uma visão a Samuel.
Samuel, eis que eu colocarei um fim à casa de Eli. E é Deus dizendo. Porque os pecados dos seus filhos e a omissão de Eli chegou até mim. A Bíblia diz então que Deus não fala nada para Eli, mas fala para Samuel. E quando Samuel chega perante o sacerdote indaga, querendo saber o que é que Deus te disse. Samuel vai e fala para ele que o Senhor iria matar os seus filhos, iria vingar a casa dele. As Sagradas Escrituras então dizem que Samuel é levantado como profeta e agora vai começar a cuidar da parte espiritual do povo. Levanta-se uma grande guerra, os filisteus, inimigos mortais do povo judeu, se acampam para a batalha. E nessa batalha, a Bíblia vai dizer, pastor, que Samuel se apresenta e é a primeira batalha que Samuel lidera. E o povo vai para a peleja e perde. 4.000 homens são feridos. Os anciãos, os líderes, extremamente chateados, voltam para Israel dizendo: o que é que aconteceu? Por que Israel perdeu uma batalha? A Bíblia vai nos dizer que então alguém cogita tal possibilidade, dizendo: já sei por que perdemos. Porque deixamos a arca em Siló, sob os cuidados de Eli. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar a arca e trazer para um acampamento que certamente Deus nos prometeu, que aonde a arca chega, a vitória seria certa. Então assim eles fazem, vão até Siló, trazem a arca, e no meio da peleja, no início da peleja, é notório que quando a arca chega, a terra treme. Os filisteus começam a lembrar do que essa mesma presença fez com os egípcios e ficaram desesperados. E alguém diz: varões filisteus, sede homens, preparai-vos para a guerra, para que não sejamos escravos dos hebreus. E ali eles começam a levantar com a presença de Deus na arca, no meio da batalha. Ainda assim acontece o pior. A batalha é perdida. O que é que aconteceu? O que é que faltou? O que é que deu errado? A Bíblia nos conta então que o povo de Israel fica extremamente triste e os filisteus agem de forma louca. Eles roubam a arca da aliança e levam para dentro da cidade filistia. Queridos, imagina uma coisa: por que o nome do Senhor é Iavé Sabaoth, que em português é o Senhor dos Exércitos? Porque Deus tem possibilidade de destruir todo um exército sozinho, somente com a sua presença. Você crê nisso? Quem crê, levanta a sua mão direita, levanta a esquerda e diga: eu creio, Senhor, que o Senhor pode me dar vitória apenas com a tua presença. A Bíblia diz então que agora os filisteus começam a colocar a arca da aliança na casa do Deus Dagom. E eu vou dar uma corrida aqui. Deus simplesmente castiga a cidade dos filisteus. Deus coloca a hemorroida e o feito principal: a arca da aliança é colocada dentro do templo. Aqui está Dagom de pé, uma estátua, e aqui a arca. No primeiro dia que os sacerdotes de Dagom entram, eles veem Dagom praticamente prostrado. Olha que Deus poderoso. O primeiro dia estavam apenas partes, o segundo também. No terceiro dia, a estátua estava prostrada em forma de adoração diante de Deus. Se os filisteus pensaram: Deus é menos poderoso que o nosso Deus, vamos colocar ele dentro do nosso templo para adorar o nosso Deus, aquele dia eles quebraram a cara. Por quê, irmãos? Porque Deus mostrou que não existe outro fora dele. Não existe outro Deus além dele. Enquanto isso acontece, alguém da tribo de Benjamim vai correndo entregar as novas para Eli. E quando Eli, a Bíblia diz que Eli era um homem pesado,
E por volta de 98 anos, alguém chega e diz: Eli, nós viemos trazer as novas da guerra. Quais foram as novas? Os seus filhos morreram em combate. Foi triste para Eli, eu sei que perder filho deve ser horrível. Mas isso não foi tão triste para Eli quando ele sabe da segunda notícia. A arca de Deus foi tomada. A mulher de Ofni, ao saber dessa notícia, estava grávida, com 7 meses de idade. Ela passa mal, morre no parto. Ainda assim conseguem salvar o menino. E coloca-se o nome do menino de vergonha, ignomínia. E acabou. Porque foi-se a glória de Israel. Amados, a Bíblia vai dizer que agora Deus, ele castiga os filisteus. E castigando os filisteus, eles decidem devolver a arca. Eles não podem ficar, eles decidem devolver. Só que eles não queriam devolver. E qual foi a estratégia deles? Vamos colocá-la na carruagem de vacas que estejam com cria nova. Quem cuidou aqui de vaca sabe muito bem que uma vaca, no momento que está amamentando, ela não deixa o seu bezerro. Ela muge, o bezerro devolve o mugido e ela então entende que é a hora dela alimentar. É o instinto do animal. Eles achando então se foi a mão de Deus ou não, pastor, eles decidem colocá-la numa carruagem de vacas que tinham crias. E a Bíblia diz que ao invés de ele colocar as crias com as vacas, eles prenderam as crias, os filhotes, e liberaram a vaca e falaram assim: se elas forem pelo caminho de Bet-Semes, nós saberemos que foi a mão de Deus que nos trouxe todo esse mal. E coloca a arca na carruagem dos bois, e ali as vacas, a Bíblia diz que elas foram mugindo. Qual era a vontade das vacas? Voltarem, porque enquanto ela mugia, o filhote também mugia. E o instinto dela era para que ela voltasse para amamentar ou dar leite aos seus filhotes. Mas quem é que estava guiando era a própria arca. Quem é que estava guiando para que eles pudessem entender que não há nenhum outro povo ou nenhum outro Deus que seja como o nosso Deus? A Bíblia diz que elas iam mugindo, mas pelo caminho de Bet-Semes. E eles foram acompanhando até os termos da cidade, olhando para dizer e confirmar: foi Deus que trouxe esse mal. Então nós não podemos mais pegar a arca e colocar diante do nosso Deus. A Bíblia diz que eles chegam até Bet-Semes. E quando a arca chega em Bet-Semes, já era região, se eu não me engano, da tribo de Dan, de Judá, no dicionário bíblico. A Bíblia diz que os homens que estão colhendo trigo, eles olham a arca e o coração queima. Eles olham o retorno da arca e a fé deles é revigorada, porque eles estavam em campanha militar contra os filisteus. Então eles entenderam: se a arca voltou, glória, nós perdemos em campo de batalha, mas aquele que nos chamou para a peleja, aquele que nos alistou para a guerra, esse não pode perder. Quem já foi alistado para a guerra um dia, pega a mão desse crente e levanta a mão dele para cima e diga: tu foi chamado um dia, não pode mais retroceder, não pode mais parar, porque Deus certamente nos dará. A Bíblia chega até Bet-Semes. E quando chega em Bet-Semes, os homens ficam felizes. Só que eu coloquei um vídeo no Kawaii dizendo que após grandes bênçãos nas nossas vidas, é necessário 2 coisas: vigilância e gratidão. Pegou? Após eu receber uma grande vitória, eu preciso estar atento, sendo vigilante e sendo grato. O povo de Israel viu a arca chegar. Eles agora ficam felizes. Pegam os presentes que os filisteus deram, colocam em determinado lugar, a arca também. Aí algum desavisado vai olhar para dentro da arca. Ao olhar para dentro da arca, a Bíblia vai dizer que muitos homens foram mortos.
muitos homens padeceram instantaneamente. Ao olhar para dentro da arca, que era proibido, muitos homens morreram. A Bíblia nos diz então que eles então começam a perguntar uns para os outros: quem poderá estar diante de um Deus santo? Quem poderá estar limpo de um Deus que é verdadeiramente limpo? Olha! Quem estará diante de um Deus que, por mais das boas intenções, quando transgridem os seus preceitos e princípios, dependendo da situação, pode ser morto? Eles olham ao redor deles e não tem ninguém. Eles olham a situação deles e ficam espantados pelo que alguém cita o nome de um sacerdote, um levita, chamado Abinadab. Diga para o teu irmão: é necessário. Não te ouvi. Diga: é necessário. Você ser uma referência na sua vida, na atualidade, na igreja que você congrega, no bairro que você congrega, diga no teu trabalho, diga na escola, aonde você for, é necessário ser uma referência. Aleluia! Porque ninguém mais queria pegar na arca. Aí eles dizem: leva para casa de Abinadab, que era um sacerdote levita e morava em Kiriat Jearim. E aí eu já vi tantos paradoxos, eu já vi tantas coisas as pessoas dizendo, falando que a arca ficou na casa de um tanto tempo e pouquinho tempo na casa de outro, e houve uma distinção disso para receber o milagre de Deus. Ei, quem é que nos diz que Deus trabalha com o tempo? Pode alguém virar e falar: nossa, aquela igreja ali tem 20 anos, mas aquela outra só tem 3, e está melhor do que a outra que tem 20. E Deus agora trabalha com o tempo. E por que a gente não se apega àquilo que é mais importante do texto, para a gente não inventar pretexto e continuar na centralidade do que a palavra de Deus diz? E estudando eu descobri por que a arca ficou na casa de Abinadab, onde eu vejo um montão de pessoas batendo Abinadab, dizendo que a arca ficou 20 anos, porque ele maltratou ele. Para pensar um pouquinho. Presta atenção. Se desde que a arca saiu dos filisteus só trouxe morte por causa de irreverência, você acha que ela ficaria na casa de alguém 20 anos? E aquele homem não seria morto? Segundo Flávio José, ele vai dizer que Abinadab era um bom homem. E tem um motivo que eu iniciei as escrituras dizendo que de Samuel, segundo Samuel 6, para Samuel 5 se passaram 20 anos. A Bíblia diz assim: e foram muitos dias que a arca ficou na casa de Abinadab. 20 anos. Eu consultando ao Senhor, o Senhor me mostrou na própria Bíblia que é o verso seguinte: o tempo que a arca ficou na casa de Abinadab foi o tempo que o povo demorou para se converter novamente e voltar novamente ao desejo e aos caminhos de que Deus queria. Por quê? Porque uma diferença enorme em conhecer e se converter. Há uma diferença enorme em crer e se converter. Hoje em dia tem muitas pessoas que dizem: eu creio em Deus, mas por que não se convertem? Eu creio que Deus tem poder, mas por que não deixa o Espírito Santo converter? Quem me entende, levanta a mão para o céu e diga: ainda bem que eu creio e sou convertido, porque o povo de Israel estava assim 20 anos para se converter, pastor. Samuel faz o primeiro grande avivamento.
E ele vai começar no texto a dizer: ajuntai-vos, Israel. E é necessário, primeira coisa, reconhecer que só existe um único Deus. É necessário retirar de os vossos sofismas. É necessário tirar do meio de vocês toda a prática de idolatria, de pecado, porque o Senhor nosso Deus, Ele nos dará a vitória. A Bíblia diz que então o povo de Israel se converte ao Senhor. E quando ele se converte ao Senhor, Deus ele começa a agir. E a arca estava na casa de quem? Abinadab. Amém ou não amém? Amém. 20 anos. Lembra que eu disse da transição de saída do deserto para habitar num templo que seria feito? Em Jerusalém, Davi já tinha construído uma cabana para pôr a arca da aliança. Davi em Jerusalém pensa: chegou a hora de eu pegar a arca e trazer para Jerusalém. Pastor, eu estudando, eu pude ver que Jerusalém era aqui. Gaza, que é a cidade dos filisteus, essa Gaza que a gente está vendo em guerra, era aqui embaixo, no sul de Israel. A arca saiu de Benjamim de Siló, foi para a terra dos filisteus, voltou para Kiriat Jearim. Davi em Jerusalém queria pegar, mas Deus não permitiu, e eu vou dizer porquê. E depois disso, a Bíblia foi para a casa de Obed-Edom, que era em Gat-Rimon. Aqui há uma confusão: ele era filisteu ou não? Ao estudar, eu pude observar na própria Bíblia algo fascinante. Obed-Edom não era tão conhecido, mas a linhagem dele, ele era filho de Gedutum, aquele que fez salmos, o mesmo chamado de Etã, e eles eram da tribo do povo de Israel. Ele era um levita oficial da casa do Senhor. Ele não era um filisteu, porque se a gente diz que ele era, a gente entra num erro. Porque se o Senhor estava lá entre os filisteus e matou todo mundo, não há coerência de Deus querer voltar para a casa de um filisteu, mesmo que fosse para corrigir o povo de Israel. Não. O que aconteceu aqui é: Davi sai de Jerusalém e ele chega para pegar a arca. A Bíblia diz que eles fazem tudo errado. Tudo errado. Os princípios, a forma, o jeito de tratar a arca, ele faz tudo errado, confiando no seu poder, confiando naquilo que ele acha que ele é. Por exemplo, quando um pastor, ele acha que ele é alguma coisa, ele precisa ter cuidado. Quando um presbítero, um diácono, ou um obreiro, ou melhor, quando você pensa que você é alguma coisa além daquilo que você é, você precisa ter cuidado. Davi vem para Jerusalém para pegar a arca na casa de Abinadab. A Bíblia diz que no erro dele eles colocam a arca da aliança no carro, faz uma pompa, um glamour, vestes reais, e no caminho que a arca está indo para Jerusalém, quem estava guiando? Os filhos de Abinadab, Uzá e Eleazar, que foi consagrado para ser sacerdote. A Bíblia diz que nada maior das boas intenções, os bois tropeçam e a arca ia cair. Uzá toca na arca e naquele momento ele é fulminado novamente. Pela segunda vez acontece a pergunta: quem poderá estar diante de um Deus santo? Quem poderá estar diante de um Deus poderoso? Aleluia! Que se olhar para a gente vai ver pecado, e não adianta dizer que não vai ver. A diferença não é Deus ver, a diferença é do pecado permanecer. Porque você sabe que pecar a gente peca, mas a gente não pode deixar o pecado firmado, fincado sobre a nossa vida. Quem está entendendo? Levanta a tua mão, toca no ombro de alguém e diz: Deus está falando contigo.
tentar levar, vai morrer todo mundo. Então Davi e seus homens diz pela segunda vez, referência. Vamos deixar na casa de alguém. Quem? Quem era o homem que tinha condições morais, espirituais, para receber a arca na sua casa? Ele diz, Obed-Edom, ó, Jerusalém aqui. Eles estavam em Kiriat Jearim, em casa de Abinadab. Vamos levar então para a casa de Obed-Edom. E levaram para Gat-Rimon, no extremo. Se era 70 quilômetros, ficou mais de 500 quilômetros. E aí a Bíblia diz assim, eu dando uma corrida para a gente começar já a querer finalizar. E ficou a arca da aliança. Aleluia, Jesus. 3 meses. Glória. Na casa de Obed-Edom. Davi fica sabendo em Jerusalém. Davi, aquele homem humilde, simples, chamado Obed-Edom, alcançou a bênção de Deus. Davi entende então que o juízo de Deus, a ira de Deus não estava mais sobre o povo. Davi decide buscar e consegue. Não quero me ater a isso, eu quero me ater a isso aqui. Por que a gente diz que na casa de Abinadab ficou 20 anos e nada aconteceu? Nada aconteceu? Você tem certeza disso? Primeiro, estratégia de Deus. Se Deus ficasse rodando no sentido de procurando uma casa para entrar, como está hoje, Deus está procurando uma casa, não de parede, mas uma casa chamada templo espiritual. Não uma casa fixa, mas uma casa que anda, uma casa que se move, uma casa que levanta a mão, uma casa que tem a consciência de entender que se está de pé porque Deus permitiu, se está vivo é porque Deus permitiu, de que tudo que tem é porque Deus permitiu. Aleluia! 20 anos. Primeira coisa que eu quero refutar aqui, o que você escolheria para a tua casa? 20 anos a presença na tua casa, ou 3 meses receber a bênção e a presença embora? Meu Deus, aleluia. O que você escolhe? Aleluia. É forte. Imagina. Meu Deus! Acordei, Oh, Jesus, aleluia. a presença está na minha casa. Vou tomar um cafezinho. A presença está na minha casa. Vou fazer uma coisa, progenitora. Eu vou no mercado comprar compra. Eu vou fazer as compras. Mas a presença está onde? A presença está na minha casa. Não existia a possibilidade de Abinadab sair e quando voltar, a presença não está na casa dele. O que é que Deus mandou falar para você? Que assim como Abinadab levanta a tua mão para receber, a presença de Deus não vai entrar na tua casa hoje e vai sair amanhã, mas a presença veio para ficar. Quem pode receber, segura na mão do teu irmão e diga: a presença veio para ficar, a presença veio para ficar, a presença veio para. Quem está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo, levanta a mão para a glória, levanta a mão e enche o copo de água. Seja tocado agora pela graça de Deus. Seja tocado, seja tocado, seja tocado, seja tocado, seja tocado. Já tem gente aqui falando línguas. Já tem gente aí sendo usado porque a presença está na casa. A presença está na casa. Alguém diz Abinadab tratou Deus com irreverência. Não. Ficou 20 anos. Todos os dias. A presença na sua
Alguém tem essa presença em casa aqui? É. Quem tem, levanta a mão. Mais alto um pouquinho. Quem tem? Diga assim para o Senhor. Uma vez que o Senhor entrou na minha casa, eu te peço. Fica aqui. Sai não. Permanece. Fala assim, pode ficar, Senhor, para sempre. O tempo que o Senhor quiser, eu abro a porta da minha casa, o Senhor fazer morada, estadia, pode ficar. Eu aceito ouvir dizer que Abinadab fez que era errado. 20 anos. Se a arca da aliança ficasse andando em Israel, ela ia estar fulminando, porque o povo estava em caos espiritual. Então Deus, como o maior estrategista, escolheu a casa de Abinadab e se escondeu, entre aspas, em Kiriat Jearim, que o significado é cidade florestal. Era uma colina que quase ninguém tinha acesso. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Quem me dá mais 5 minutos, levanta a mão. Fica assim, com a mão levantada. Não, não baixa não. 5, Meu Deus. 10, 15, 20, ó. Ali, ó. Glória. 30. Tem coragem de vir comigo? Tem? Amém ou não amém? Amém. A Bíblia diz que agora ela vai para a casa de Obed-Edom. E existem muitas conjecturas sobre Obed-Edom. Vamos ficar que a Bíblia diz. Davi fica sabendo, busca a arca. Obed-Edom é abençoado. E o que me chama mais atenção é isso aqui, ó. Que a honra que Deus dá, você deve honrar. A honra que Deus te der, você deve fazer de tudo para tentar honrar essa honra. A Bíblia diz, apenas pela Bíblia, no livro de Crônicas, que esse homem fez o que ninguém fez na Bíblia. Obed-Edom decidiu honrar a Deus de uma forma que ninguém nunca tinha feito. Aí se conjectura de que ele comprou casa, comprou carro. Não quero meter isso, eu quero meter o que a palavra de Deus diz. Em Crônica, capítulo 26, 4, 6, a Bíblia diz que ele teve 8 filhos homens. E o nome dos 8 filhos homens ele deu um nome com significado dizendo alguma coisa sobre Deus. Amém ou não amém? Amém. Quem pegou, diga, fala, pastor. Fala, pastor. O primeiro, Semaías. O segundo, Jeozabade. O terceiro, Zacar. O quarto, Natanael. O quinto, Amiel. O sexto, Issacar. E o oitavo, o sétimo, se você quiser ter um filho, ainda não tem, mas quiser ter, bota o nome do teu filho, esse nome aqui que é lindo, Peulatai. Amém ou amém? O nome pode ser feio, mas o que importa é o significado. Aleluia! O significado do primeiro nome que ele fez, porque Deus me abençoou, eu tive um filho, então eu vou botar o nome dele para honrar a Deus. Semaías. Sabe o que significava? O Senhor me ouviu. Glória! Amém ou amém? Amém. Então o que significa o nome Semaías? O Senhor me ouviu. O segundo, Jeozabade. Deus me deu capacidade. Aleluia! Deus me dotou. Glória a O Deus. terceiro, Sacar. Deus teve misericórdia. Aleluia! O quarto, Natanael. Isso aqui é lindo. O significado é, presbítero, meu salário é Deus. Aleluia! Olha o próximo, Amiel. Deus que me deu. Glória a Deus. O sexto, Isacar. Meu presente é Deus. E Aleluia. Peulatai, Deus é minha
recompensa. Aleluia! Pastor, eu não estou entendendo. Vai entender agora. Todas as vezes que alguém viu a situação dele antes da arca entrar e após a arca entrar, não teve dúvidas, porque no nome dos seus filhos ele respondia a todas as perguntas. Glória a Deus! Nossa, senhor Obed, como Deus te abençoou, ficou rico? É, eu sei. Aí sabe o que ele dizia? Semaías! Glória! Aleluia! Semaías pequenininho, Oh, Deus! correndo naquela casa. Eu creio que só com uma roupinha de criança normal, como corre na nossa casa, de repente carequinha, melequinha, escorrendo. Mas quando ele corria, eu fazia bagunça. O Obed-edom gritava, Semaías! Ele estava dizendo para os vizinhos ouvir. O que eu tenho foi Deus que me ouviu. Foi Deus que ouviu a minha adoração. O segundo Josafate, Deus teve misericórdia. Porque quando a presença de Deus veio, provavelmente alguém dizia, vai morrer, não vai aguentar. Meu Deus! Mas ele Aleluia! permaneceu Oh, firme glória! e de pé. Aleluia! O próximo, Josabade. Deus me deu capacidade. Aleluia! Filhão, filhona, se tu canta ou prega, atrele a Deus essa capacidade. Glória a Deus. Aleluia! Porque nos dias que a gente está vivendo, é um montão de pregador besta, bobo, só quer pregar se receber dinheiro. Não sabe ele que a maior recompensa não é o dinheiro que entra no bolso, mas é aquilo que entra no céu. Eu estou vendo um montão de pregador e eu já fui. Eu nem gosto disso. O pregador chega com uma marra de jogador caro, jogador importante, e o pior, a igreja fica tudo assim, ó. A irmã falou que vem para o culto adorar, não é porque tem estrela, e ela está certa. Quando a gente vem adorar, a estrela é Jesus, e não vai passar. Quem concorda comigo, levanta a mão para adorar. A estrela sempre será Jesus. Pode cantar bem, mas a glória dele pode adorar bem. A glória dele pode pregar o inferno, mas a glória dele é dele, a glória é dele. Meu salário é Deus, quando ele falava a Natanael. Amiel, Deus que me deu tudo isso. Tu é feliz com o que Deus tem te dado? Marido é feliz com a mulher que Deus deu? Pode não ser a coisa mais linda do mundo, mas é que Deus te deu. Você também não é a coisa mais linda do mundo, mas Deus te deu uma esposa. Eita glória! Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus misericórdia. Meu Você Deus! está feliz com o rosto que Deus te deu? Glória! Pergunte a alguém aí, está feliz com o que Deus fez e te deu na tua vida? Profetiza aí em nome de Jesus. Diga assim, fica assim não. Diga, fica assim não. Deus pode fazer um milagre. Querido, a gratidão é a coisa mais linda na vida do crente. E ele foi grato no nome Aniel, quando dizia, olha, você é um homem muito abençoado, porque Deus me deu. Aleluia! Olha, você tem trabalho, porque Deus me deu. Olha, a sua igreja está linda, porque Deus que deu. A gente precisa ser grato, querido. Já estou terminando. Isacar. As pessoas que viram Obed-edom antes da arca entrar na casa deles, pastor, de repente nunca foi lá dar glória com ele no momento da dificuldade. Aí no momento da bonança, quer chegar igual o Romário, só marcar o gol. Aí alguém pode dizer, eu sou presente na tua vida. Obed-edom falava assim, ó, Isacar, meu presente. Glória! Aleluia! Glória a Meu Deus! presente. Oh, glória! Aleluia! E por último, Pelatai, porque ele falava para todo mundo,
minha bênção é o Senhor. Aleluia. Eu fecho aqui. As duas coisas em comum, tanto de Abinadab como de Obed-edom. Os dois abriram a porta da casa deles para que a presença de Deus pudesse entrar. Aleluia, Jesus. Você já abriu a porta da tua casa? Glória a Deus. Você já abriu a porta da tua casa para a presença de Deus entrar? Quem já abriu, levanta a sua mão para o Senhor. Quem não abriu, se estiver perto de alguém que abriu, pega a mão dele e diga: hoje, em nome de Jesus, você abra a porta do teu coração. Ei, querido, 20 anos na casa de um fez total diferença. Na casa do outro, apenas 3 meses. Honre ao Senhor. Busque ao Senhor. Eu anotei aqui, a frase que uma vez pregando essa mensagem, o Espírito Santo mandou juntar o nome deles e ver a frase que sairia. Vou ler para vocês e vou terminar. Semaías, o Senhor me ouviu. Josabade, o Senhor me dotou. Zacá, o Senhor teve misericórdia. Natanael, o meu salário é Deus. Amiel, Deus que me deu. Isacar, o meu presente é Deus. E Pelotai, a minha recompensa é Deus. A frase que forma: o Senhor me ouviu e me dotou. Tendo misericórdia, onde meu salário foi Deus que me deu, como recompensa por muito trabalhar na obra do Senhor. O que fez total diferença na vida de Abinadab e também na vida de Obed-edom foi que eles abriram a casa e trabalharam ao Senhor. Aleluia. Trabalharam como, pastor? Servindo a Deus. Quem é que tem servido a Deus? Glória. Quem tem servido a Deus? Glória. Em verdade, quem tem servido a Deus? Glória. Hoje, o Senhor te convida para Ele fazer total diferença na sua vida. Não seja aquele que crê sem querer se converter. É necessário crer e se converter. Amém, amém? Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.